Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que bom mais uma vez podermos estar juntos através do programa Encontro com a Palavra. Mais uma vez é hora de você pegar a sua Bíblia. Abra no capítulo 21 do livro de 1 Reis para acompanhar comigo o estudo das características de um profeta verdadeiro. No final do nosso último encontro, estudávamos o livro de 1 Reis, capítulo 22, onde lemos que 850 falsos profetas profetizaram que os reis de Israel e de Judá poderiam sair para lutar contra os sírios. Quando o rei de Judá questionou se havia ou não um profeta verdadeiro para também ser consultado, Acabe, o rei ímpio de Israel, mesmo relutante, mandou chamar o profeta quem ele odiava, porque nunca profetizava nada de bom. O nome desse profeta era Micaías, e ele foi alertado pelo mensageiro que foi buscá-lo que seria melhor concordar com os outros profetas. Quando Micaías foi trazido diante dos reis no palácio cheio de pompa e esplendor, Acabe disse: "Muito bem, Micaías. E agora? Devemos lutar contra os sírios?" Micaías respondeu: "Claro, vá em frente, vocês terão uma grande vitória." Acabe ficou chocado e perguntou: "Você está falando a palavra de Deus verdadeira, Micaías?" Micaías respondeu: "Se você quer saber de verdade, eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas, sem pastor, e vi seu rei morto." Acabe disse: "Está vendo? Não falei. Ele nunca fala nada de bom, só coisa ruim." Então Acabe e Josafá decidiram levar os exércitos de Israel e Judá para atacar os sírios, conforme os falsos profetas tinham aconselhado, e não ouviram o profeta de Deus. Zedequias, aquele profeta dramático que tinha colocado chifres de ferro na cabeça, aproximou-se de Micaías e bateu-lhe no rosto. "Como você acha que o Espírito do Senhor poderia sair de mim para falar através de você?" Micaías deu-lhe uma bela resposta: "Você vai saber quando estiver se escondendo de quarto em quarto." Então Micaías fez uma grande pregação dizendo: "Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá?" E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: "Eu o enganarei." Disse o Senhor: "Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o." Dá para entender por que Zedequias bateu na cara de Micaías. O que Micaías falou àqueles profetas foi realmente da parte de Deus. Acabe então emitiu esse decreto: "Lutem contra os assírios. Prendam Micaías e que ele fique a pão e água, até que voltemos." Micaías gritou: "Você não vai voltar. Se você voltar, o Senhor não falou por meu intermédio." Acabe e Josafá lideraram seus exércitos no ataque contra os sírios. Supomos que Micaías tenha morrido a pão e água naquela masmorra, porque essa é a última vez que seu nome é mencionado. No auge da batalha contra os assírios, a profecia de Micaías foi cumprida ao pé da letra. Os exércitos de Acabe e de Josafá foram espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Um soldado sírio atirou uma flecha ao acaso. Havia um ponto vulnerável na armadura de Acabe
E essa flecha acabou atingindo-o. Acabe virou-se para seu escudeiro e disse: Tire-me do combate, fui ferido. Isso também foi um cumprimento da profecia de Micaías. O rei foi morto e os exércitos foram espalhados. Observe o preço que Micaías pagou por falar em nome de Deus. Sem os milagres sobrenaturais de Deus, esses profetas não poderiam ter confrontado nenhum dos reis. Elias é o maior profeta do primeiro livro de Reis. No capítulo 18, ele vive um dos momentos em que sua luz mais brilhou. Ele estava tão cansado dos profetas iníquos de Acabe que desafiou todos eles a um duelo. Elias convocou todo o povo de Deus e todos os falsos profetas de Acabe, assim como Jezabel, para comparecerem no topo do Monte Carmelo, onde pregou um grande sermão. Elias desafiou os profetas de Baal diante de todo o povo de Deus. Ele disse: Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Com todo o povo reunido no Monte Carmelo, os profetas de Baal, os profetas iníquos de Acabe, começaram logo de manhã. Construíram seu altar e colocaram sacrifício sobre ele. A seguir começaram a orar. Eles oraram com muito fervor. Depois começaram a se cortar e a se baterem como era costume deles. Elias ficou só olhando até que deu meio-dia. Aí Elias começou a caçoar dos profetas de Acabe. Elias os ridicularizou. Ei, gritem mais alto, já que ele é um deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou talvez está viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Eles oraram mais e mais, em transe, até a tarde. Finalmente desistiram. Então Elias cavou uma valeta ao redor do altar. Derramou jarros de água sobre o sacrifício até que a valeta ao redor do altar se enchesse de água. A seguir fez uma linda oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo desceu do céu e queimou por completo todo o holocausto e evaporou toda a água da valeta. O povo de Deus caiu com o rosto em terra e gritou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Houve um grande reavivamento. O povo de Deus matou todos os 850 falsos profetas. Naquele dia, no Monte Carmelo, a luz de Elias brilhou intensamente. Primeiro, Elias dirigiu aquela mensagem para o povo de Deus, não para os falsos profetas de Acabe e Jezabel. Naquele dia, Elias começou sua milagrosa mensagem com essas palavras: Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Nós já estudamos esse conceito. Um homem de mente dividida é instável em tudo que faz. Esquizofrenia espiritual era o problema que Elias enfrentou naqueles dias. Todo pastor enfrenta esse mesmo problema hoje. Não são necessariamente os que não creem que são esquizofrênicos espirituais. Quando os cristãos não vivem conforme o que acreditam, então estão com a mente dividida. O povo de Deus tinha conflitos. Elias chamou isso de oscilar de um lado para o outro. Elias perguntou, inclusive, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando ficarão em cima do muro? O Elias que conhecemos em 1 Reis capítulo 18 é bem diferente do Elias de 1 Reis 19. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Os dois foram pessoas ímpias. Os falsos profetas eram os profetas de Jezabel. Um dia depois da morte de todos os profetas, Jezabel mandou uma mensagem para Elias dizendo: Quero que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Quando Elias leu a mensagem, fugiu para o deserto e, exausto, sentou-se debaixo de uma árvore chamada junípero. Ele orou pedindo a morte. Elias estava totalmente desolado e desanimado. Dá para imaginar? No capítulo 18, Elias teve uma vitória grandiosa. Mas no capítulo 19, encontramos Elias debaixo de uma árvore pedindo para morrer.
Parece que esse comportamento era um padrão entre os profetas e alguns outros personagens da Bíblia. Muitas vezes, depois de Deus usá-los de maneira poderosa, eles parecem sucumbir. É como se Deus dissesse: olha, foi o meu poder que operou através desse homem. Paulo dá a seguinte explicação: temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Os problemas descritos por Elias em 1 Reis 19 demonstravam que ele passava por um esgotamento espiritual. É esse o nome que damos hoje. Um bom título para esse capítulo seria A Solução para um Esgotamento Nervoso. Lembre-se das palavras de Davi no Salmo 23. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Como Davi, Elias precisava que sua alma fosse restaurada. Sempre que Deus lida com um de seus grandes homens com esgotamento, ele dá a eles um plano que os tira dessa condição. Um exemplo disso foi quando Deus encontrou Elias debaixo da árvore e disse: vá dormir, Elias. Deus colocou Elias para dormir um sono profundo e sobrenatural. Deus providenciou comida para ele. Ele o acordou e disse: Elias, coma alguma coisa. Elias comeu. A seguir Deus disse: volte a dormir, Elias. Depois que Elias acordou pela segunda vez, fortalecido por aquela comida sobrenatural, ele caminhou 40 dias. Elias tinha negligenciado a manutenção do templo. Você se lembra que eu já contei que quando eu estava correndo ou descansando, os meus filhos diziam para aqueles que me ligavam: o pastor está fazendo a manutenção do templo. O que significava que eu estava cuidando do meu corpo, que é o templo de Deus. Creio que Deus estava dizendo para Elias: você negligenciou o corpo que eu dei a você. Observe em 1 Reis 18 todo o esforço físico pelo qual Elias passou. Observem isso. Ele cavou aquela valeta ao redor do altar. Depois ele correu mais ou menos 27 quilômetros na frente da carruagem de Acabe. 27 quilômetros. Isso é quase uma maratona. Não é de se espantar que ele estivesse fisicamente exausto? Os caminhos de justiça que restauraram a alma de Elias foram práticos. Deus disse: olha, você é um ser físico, precisa dormir e comer. Dizemos que Jesus satisfaz todas as nossas necessidades, mas isso não significa que não tenhamos que comer e dormir. Mais de uma vez já percebi que se alguém dorme apenas 4 horas por noite, durante 6 meses, começa a ficar meio maluco. Os amigos começam a falar para tirar umas férias e a pessoa começa a fazer coisas esquisitas. Não podemos negligenciar o nosso templo. Essa é uma das lições práticas que nós aprendemos com Elias em 1 Reis 19. Eu amo a história de Elias. Deus aproxima-se dele no meio de seu esgotamento e faz uma pergunta muito bonita. Em Gênesis 3, a pergunta de Deus foi: onde está você? Em 1 Reis 19, a primeira coisa que Deus perguntou foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já fez essa pergunta para você? Eu não sei como você está espiritualmente. Pode ser que através dessa história de Elias, Deus esteja perguntando a você: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, você está realmente onde deveria estar? Que pena, o nosso tempo já acabou. No nosso próximo encontro com a palavra, vamos estar estudando um pouco mais dos livros histórico-literários. Não perca, então. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.